Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão chega ao Equador e com um desfalque sentido, hein? Eu vou falar pra vocês sobre isso. Qual será a escalação, afinal de contas, para encarar o Barcelona de Guayaquil e a semifinal do Campeonato Paulista tá definida. Que maratona vem pela frente e só decisão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. As notícias do Timão, porque o Corinthians e a sua delegação já está em solo equatoriano, Guayaquil, para a disputa dessa terceira fase da Libertadores, uma antes da fase de grupos. É a última batalha que o Corinthians tem nessas fases eliminatórias para entrar na fase de grupos da Libertadores. Tem um alento aí, né? Caso haja uma eliminação, nesta fase o Corinthians vai para a Sul-Americana, o que não acontecia na fase anterior, como aconteceu com o Boca Juniors, por exemplo, né? Parou para o Aliança Lima do Peru, de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos, e simplesmente se despediu de todas as competições continentais. Se o Corinthians tivesse parado na Universidade Central da Venezuela, estaria fora de tudo, perderia calendário, teria só a Copa do Brasil junto do Campeonato Brasileiro. Agora não. Caso o Corinthians não avance diante do Barcelona de Guayaquil, pelo menos vai disputar a Sul-Americana. Claro que o objetivo maior é chegar na fase de grupos da Libertadores. Para isso, jogo de ida em Guayaquil, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o líder do Campeonato Equatoriano. Mas, cara, é impressionante a diferença do calendário brasileiro para os outros times da América do Sul. São 3 rodadas do Campeonato Equatoriano. Eles estão invictos, né? Venceram os 3 jogos em 3 rodadas, são os líderes, né? Com mais do que invictos, 100%. Inclusive, estão invictos há 12 jogos, contando o ano passado. Mas o Corinthians tem uma derrota em 30 jogos, né? Uma derrota nos últimos 30 jogos. É que só nesse ano o Corinthians jogou 15. Então, assim, é muito louco, cara, a diferença de calendário. Por um lado, né, o Corinthians está muito mais rodado, né, com muito mais ritmo de jogo, mas é insano, cara, insano o que se pratica no futebol brasileiro em relação a outros países. E o Barcelona de Guayaquil tá nessa fase bacana, assim, tem alguns desfalques e tudo mais. Eu vou trazer mais detalhes do adversário no vídeo dessa terça-feira, aí na véspera do confronto, né? Mas por hoje, eu queria dizer que o Corinthians chega com o Igor Coronado ainda machucado, né? E sem previsão de retorno, pelo menos a assessoria do Corinthians não trabalha com essa previsão, uma lesão muscular. O Héctor Hernandes retornando, mas ele pouco tem sido utilizado, né? Talvez como reserva, né? Já que o Pedro Raul já foi para o Ceará, inclusive, chegou lá metendo gol e assistência, né? Olha que loucura como, né, uma mudança de ares faz bem muitas vezes ao atleta, né? Mas também com um desfalque muito sentido, que é justamente do Fabrício Angileri. Ele não pode ser inscrito nessas fases iniciais da Libertadores, né? Ele vai ser inscrito caso o Corinthians passe para a fase de grupos. Tem uma brecha aí, mais 5 jogadores aí que o Corinthians pode adicionar, então essa inscrição será feita, mas nesse momento, na pré-Libertadores, você só poderia mandar a lista para esses confrontos eliminatórios desde o início. O Corinthians não tinha contratado ainda o Angileri quando isso aconteceu. Então agora tem que esperar. E ele não vai poder jogar. E por que eu falo sentido? Porque eu gostaria de ver um pouco mais, né? Ele deu um gostinho muito, muito bacana, né? Com aquela assistência já em poucos minutos para o gol do Memphis Depay na classificação diante do Mirassol. E é um lateral esquerdo que a gente imagina seja titular. Como ele ficou um bom tempo parado, então vamos tentar olhar pelo lado positivo, do tipo assim, voltou, estreou bem, não jogava 9 meses, agora ele descansa um pouquinho e fica sendo preparado para essa semifinal do Campeonato Paulista que já está definida. Será o Santos Futebol Clube, o Santos de Neymar, jogo na Neoquímica Arena. Datas ainda não foram reveladas pela federação. Com a vitória do São Paulo no tempo normal diante do Novo Horizontino, o São Paulo pega o Palmeiras, né? Ou seja, o segundo colocado pega o terceiro e o líder, que é o Corinthians, pega o quarto, que é o Santos. E as semifinais com os 4 grandes depois de 6 anos, né? Desde 2019 isso não acontecia. Vai ser um grande jogo, né? Memphis e Neymar, os amigos, rivais nesse momento. No primeiro confronto na fase de grupos deu vitória do Corinthians, 2-1, também na Neoquímica Arena, e eles já se provocaram, né? O Memphis queria pegar o Neymar e dizer que, né, e disse que queria vencer de novo. O Neymar já disse que o Corinthians teria mais medo do Santos de Neymar do que o Neymar deles, enfim, é um confronto num jogo único e vai ser bacana demais, porque o Santos também está crescendo nessa reta final, cresceu nesses últimos jogos no Campeonato Paulista, mas, repito, né, o Corinthians em casa é muito forte, por isso que eu acho que leva, não só por isso, pela tabela, pelo time e pelo estádio, leva uma vantagem aí em termos de favoritismo, mas
confronto único, tá? Vamos ver o que acontece. No meio de tudo isso, no meio desse jogo contra o Santos, que provavelmente vai ser no final de semana que vem, você tem 2 confrontos de Libertadores. Barcelona de Guayaquil, fora de casa nessa quarta, e aí na outra quarta, a decisão da vaga também na Neoquímica Arena. Isso pode ser um complicador, claro que sim. Não apenas pelo aspecto físico, né? Pelo aspecto emocional, de entendimento, de foco, né? Você tem dependendo do que acontecer no Equador, você está preocupado para o jogo da volta e no final de semana tem uma decisão pela frente com um jogo único, em que se você perder, tá fora, dentro da tua casa. É loucura o que está acontecendo aí nesse primeiro semestre. Aí, o calendário brasileiro ele atropela as coisas e o Corinthians precisa fazer os seus resultados, porque a pressão, né, é sempre muito grande para que isso aconteça. Falei do Héctor Hernandes voltando, do Coronado lesionado fora e do Anrileri que não foi inscrito. Dupla de zaga. O Félix Torres, vocês sabem, ele é equatoriano e da seleção do Equador. Chegou com festa lá da torcida local e é um cara que vem ganhando prestígio aos poucos. E pela primeira vez em 5 jogos, a defesa do Corinthians não foi vazada, como aconteceu nesse jogo contra o Mirassol. Então, eu manteria aquilo que está dando certo. Eu sei que o Tchoca daqui a pouco pode aparecer, porque, enfim, os testes são permitidos, mas eu não faria mais testes. Deu certo nesse momento com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, eu manteria essa dupla de zaga que funcionou. Gostaria de ver mais o Angileri, não vai ser possível, e aí eu não sei se ele vai reconsiderar o Hugo, se ele vai manter o Matheus Bidu. O Bidu dá essa oscilada ainda esse ano, né? Louca, assim, cara, porque ele vai bem na frente, mas ele deixa muitos espaços defensivos. Então também não sei qual a lateral esquerda que o Ramon Dias pretende utilizar. No meio de campo, acho que, enfim, né, a gente tem algumas situações aí. O Martínez vem fazendo a primeira função, o Carrilho a segunda, junto do Breno Bidon, o Garro na ponta do losango, ele que entrou apenas alguns minutos diante do Mirassol para dar uma descansada um pouco mais, e nesse jogo tem que usar o que tem de melhor, né? E o Garro o que o Corinthians tem de melhor, juntamente do Memphis e do Yuri Alberto. Existe uma possibilidade aventada pelo próprio Emiliano, inclusive, né, elogiando muito o Romero nos últimos jogos. O Romero ele tem não é uma crítica, é uma constatação, gente. O Romero ele ajuda muito o Corinthians, isso é inegável, ele está na história pelos números, mas ele tem uma influência muito grande quando ele está na Neoquímica Arena. Fora de casa, ele também faz seus gols, assistência, ele também ajuda. Mas ele não é tão efetivo quanto dentro do estádio corintiano. Então, eu deixaria o Romero, talvez até para esse jogo contra o Santos, né? E aí você consiga mudar a escalação agora, num primeiro confronto, fora de casa, contra um adversário que está invicto, está 100% na verdade no seu campeonato, é líder, está numa boa fase, né? Acho que isso resume. E você precisa voltar vivo, como a gente fala, pelo menos com empate, tentar vencer o jogo, claro, né? Eu acho que a primeira coisa é você manter aquilo que vinha dando certo e uma consolidação de sistema, que seria o losango no meio campo. Ok, não tem o Ranieri, não tem ali... Tem primeiro volante, né? Pode ser o José Martínez, com o Carrilho, o Bidon e o Garro. Aí você mantém aquela estrutura que deu tão certo no ano passado. Do que se você tirar um volante e abrir o Romero com o Yuri para botar o Memphis por dentro, ou vindo pela esquerda ali e tal, junto do Garro, e aí faz um 4-4-2, um 4-3-3 na verdade. Eu não arriscaria, eu manteria aquilo que deu mais certo na maior parte do tempo, que é justamente esse losango no meio campo, uma estrutura maior para a defesa, e claro, né, com os 2 homens de frente, o Memphis e o Yuri, que podem fazer a diferença. Eu faria isso. Se o Ramon vai fazer, eu não sei. O que eu acho que há um indício muito grande da manutenção do Félix Torres, provavelmente ao lado do Gustavo Henrique. Na lateral, nos últimos jogos, ele usou bastante o Bidu, então acho que o Bidu meio que, não sei se até por uma questão ofensiva, reconquista um pouco a titularidade. O Hugo não apareceu mais no time titular. E na frente ali, mesmo que o Romero tenha ganhado oportunidades, eu deixaria o Romero e o Thales Magno para segundo tempo, né? Vamos aguardar. Até porque o resto está muito bem estruturado, né? Martínez, Carrilho e Bidon, com o Rodrigo Garro na ponta do losango. Enfim, o time deve ser esse o time, com uma ou outra variação, para encarar o Barcelona em Guayaquil nesse grande jogo. O Corinthians precisa, pelo menos, beliscar um empatezinho. E precisa jogar também um pouco melhor do que jogou contra a Universidade Central na Venezuela. Porque aí decide em casa, e aí se vier aqui para fazer uma vitória simples, um resultado simples, tudo bem.
Lembrando que no meio desses 2 jogos, no final de semana, tem um confronto de semifinal contra o Santos. É uma maratona, é pegado, é pressão, mas não tem muito o que fazer. A gente está há 2 semanas aí de conhecer o campeão paulista e também de definir se o Corinthians vai ou não para a fase de grupos da Libertadores. Tem tudo para isso acontecer, mas precisa resolver essa parte eliminatória que começa nessa quarta-feira. O que vocês fariam? Vocês acham que está tranquilo aí para passar pelo Barcelona? Dá uma preservada pensando no Santos, faz o contrário, bota a força máxima agora a quarta e preserva diante do Santos, aí eu já acho mais complicado, né? Enfim, são grandes jogos pela frente, a gente vai acompanhar tudo aqui no canal, então eu convido você a se inscrever, a comentar e eu volto na próxima. Valeu? Tchau! Defesa ilesa. No último domingo, o Corinthians voltou a não ser vazado em um jogo após 5 compromissos consecutivos, sofrendo gols na temporada. A marca ocorreu na vitória por 2-0 sobre o Mirassol, na Neoquímica Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A última vez que o time passou ileso foi contra o São Bernardo, quase um mês atrás. Na ocasião, também na Casa do Povo, a equipe alvinegra repetiu o placar e venceu por 2-0. Este é apenas o 4º jogo do ano em que o Corinthians não sofre gols. Os outros foram nas vitórias sobre Ponte Preta e Novo Horizontino, além dos triunfos sobre São Bernardo e Mirassol. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.